Nós estamos num congresso de homens. Aqui hoje de manhã temos pessoas dos quase 27 estados do Brasil. É uma reunião mais fechada, é uma reunião de líderes. O que é a rede de homens e o que é um congresso de homens? A rede de homens é uma oportunidade da gente treinar, equipar, orientar, sarar, curar os nossos sacerdotes. A maioria dos nossos homens vem doente, crise emocional, psíquica, espiritual, com grandes dificuldades de relacionamento, tanto dívidas pessoais como de família, com trauma e com uma perturbação de alma. Pode sentar, por favor. E aí nós descobrimos que as redes, elas sempre dão umas paradinhas, né? Porque a própria condição da gente tratar os homens é um pouco complicado, é um pouco difícil. Porque homem é difícil, principalmente quando é para as questões espirituais. Embora o legado da responsabilidade espiritual Deus deixou para o homem, não para a mulher. O homem tem que ser o sacerdote da casa, tanto na questão física, emocional, como espiritual. Guardar a família é função do homem. Nós não fazemos isso. A cada 4 minutos no Brasil, uma mulher é abusada com violência física, emocional ou, por que não dizer, espiritual. A cada 4 minutos. Então, há muita covardia no meio da sociedade, e nós estamos vivendo literalmente esta enfermidade. Nós somos assim, nós somos limitados, nós somos doentes, porque nós tivemos heranças e nós tivemos padrões. O que a rede faz? A rede tenta amenizar, aplacar essas deficiências internas, a curar, a identificar as pessoas e a colocar as pessoas pontuadas, cada uma no seu lugar. O esposo como esposo, a esposa como esposa e os filhos como filhos. 2 perguntas básicas. Quem nos mentoreou para sermos homens? A gente é homem de um acidente biológico social? Ou a gente é homem de uma consciência de formação? Por que eu sou homem? Que tipo de identidade interna eu tenho como homem? Eu sou um homem. Ok. Quando eu classifico isso, eu estou me referindo a quê e a quem? Eu sou um homem. Eu busquei um padrão social, eu busquei um padrão familiar, ou eu sou resposta de um padrão social? Eu sou um homem. A minha identidade, a minha formação de homem veio de quem? Então, esse é o nosso problema. Nós somos socialmente formados. E o conceito social é um conceito deturpado. É um conceito doente. É um conceito enfermo, efêmero, pobre. E que, como consequência disso, vai trazer muitos transtornos na nossa personalidade máscula. Porque precisamos ter uma identidade. Qual é a minha identidade como homem? O que eu penso como homem? Que tipo de conteúdo ocupa a minha mente, a minha essência como homem? A minha formação, ela tem essa influência social, familiar. E agora eu sou homem da Bíblia. Não é qualquer personagem bíblico
que eu tenho que tomar como referência. Porque a Bíblia deixou registrado os personagens bíblicos exatamente para a gente fazer escolhas. Eu descobri quem eu vou seguir. Tem muitas coisas na vida do patriarca Abraão que eu não gosto e que estava errado. Eu não vou absorver para a minha vida. Davi é um dos homens mais admirados na história bíblica. Mas Davi não é o meu padrão de líder como família. Aí eu vou atrás de um discipulador excepcional. Mas parece Melquisedeque, que a gente não encontra a sua genealogia, que é Elias. Ele é meu modelo profético, mas ele não é o meu modelo familiar. Quando começamos a descobrir até um modelo do libertador Moisés, que tremendo homem de Deus, que perfil maravilhoso de libertador, mas não é o meu perfil de família. Abandonou a esposa, deixou na casa do sogro e foi libertar um povo. E teve 2 encontros acidentais para gerar 2 filhos. Como a gente pode, e os filhos não fizeram história, como a gente pode escolher, quem a gente pode escolher como modelo? Quem é o meu modelo? Então eu tenho 3 modelos hoje, que eu posso optar por eles. O meu primeiro modelo de homem, ele é social, porque eu vivo na sociedade. Eu tenho pessoas ao meu lado o tempo todo. Eu estudei o primário, o secundário, fiz os cursos pelos quais deveria fazer. Chegamos onde chegamos. Ok, temos essa estrutura onde nós passamos mais tempo numa escola do que em casa, mais tempo numa escola do que numa igreja. E o que nós absorvemos dos nossos colegas e dos nossos mestres fez de mim um homem social. Eu não posso apagar essa história e dizer assim, eu não vivi isso. Existem coisas que você tem arrependimento de ter feito. Eu tenho arrependimento de ter falado algumas coisas. Eu tenho arrependimento de ter tido alguns amigos. E eu tenho arrependimento de ter lido algumas coisas. Tem coisas que eu li que até hoje eu quero me libertar delas, mas elas vêm. Por exemplo, quando eu era seminarista, fazendo mestrado, eu gastei mais tempo nas edições paulinas do que na biblioteca do seminário. Eu queimei centenas, para não falar milhares, que é um exagero, de livros, de edições paulinas, porque eu gostava daquela teologia, porque ela me levava para o meu humanismo. Ela me centrava no conceito de um Deus distante e de um ser abandonado na terra, que eu poderia fazer o que eu quisesse. E se eu fizesse uma intercessão por intermédio de uma outra pessoa, eu estaria perdoado de qualquer tipo de dívida. Então, eu era um ser humano, entre aspas, preso, mas livre. Então, eu me arrependo de coisas que eu li, de coisas que eu falei. Eu me arrependo de relacionamentos que eu tive. Algumas pessoas que eu me relacionei, elas fizeram muito mal para a minha vida. Porque todo mundo que você se relaciona te pontua para algum lugar. Você nunca se relaciona com alguém para esta pessoa não te indicar um lugar. E até na infância, na pré-adolescência, na adolescência e na nossa juventude, nós tivemos pessoas que nos pontuaram para lugares diferentes.
E nós nunca nos arrependemos disso, mas isso criou o nosso homem social. Nós somos hoje a resposta desse homem social. A maneira como nós lidamos com as coisas, a maneira como nós cuidamos de finanças, a maneira como nós cuidamos de nós mesmos, a maneira como nós cuidamos da nossa família, a maneira como tantas outras coisas, a resposta do nosso homem social, da influência de tudo aquilo que eu vivi, com essa formatação que colocaram dentro de mim. Então, existem geografias que se tornaram plenamente complicadas. E a gente não sabe ainda dominar essas geografias. A maneira como a gente se relaciona como pessoa, a maneira como a gente se relaciona em casa, a maneira como a gente se relaciona na igreja. E isso fez com que a nossa mente ficasse uma mente pós-moderna. Desculpe. Ficasse uma mente progressista. Que há uma diferença gritante entre a mente moderna, entre a mente pós-moderna e a mente progressista. A mente progressista é a mente que vale tudo. Antigamente uma pessoa pecava na igreja, ele procurava o sacerdote, ele passava por uma disciplina pública. Todo mundo ficava sabendo. Olha o conceito do que era igreja. Era uma igreja que tinha um radicalismo muito grande. Era legalista. Mas a igreja, ela se prevenia de toda parte. Porque a gente não administrava tantos escândalos, tantas barbáries como nós estamos administrando agora. São coisas terríveis. E aí, nós descobrimos que nós temos padrões dentro de nós, que não fomos ainda libertos. Então, o meu homem social, ele é menor do que o meu homem espiritual. Mas eu posso acionar a hora que eu quiser o meu homem social. O meu homem social, ele pensa socialmente. O meu homem social, ele me auto-sabota. Que isso, ninguém vai ver. Besteira, é só uma vez. O que tem? Todo mundo faz. Até fulano de tal já fez. Ou fulano, beltrano, ciclano, já quando. Rapaz, sua mente social começa a lhe manipular e você faz uma autossabotagem. E nessa autossabotagem, o homem social se torna mais forte do que o homem familiar e se torna mais forte do que o homem espiritual. E hoje nós queremos reduzir a medida do homem social e queremos aumentar a medida do homem de Deus na nossa vida. Por isso que as redes de homens, ainda que vão 30, 20, 70, 120, são importantes. Por isso que as células de homens, elas precisam ter linguagem espiritual para que esses jovens e esses homens sejam reformatados, reconstruídos, e que eles apaguem a imagem do homem social, porque a gente vive mais tempo na sociedade externa do que na sociedade eclesiástica. Mais tempo. Então eu preciso de uma medida que está em 1 Coríntios capítulo 4, a medida da estatura de Cristo dentro de mim. Eu preciso de uma medida do homem espiritual dentro de mim. Eu preciso ser construído, eu preciso ser relevantado. Eu preciso que alguém me dê um ânimo diário, e esse ânimo diário não pode ser por mentores, tem que ser por intimidade. O meu ânimo diário não vão ser os mentores que vão me dar, porque eles não estão comigo 24 horas. Eu sou responsável pelo resultado do meu ânimo e da minha vida espiritual. Eu sou responsável. Eu não posso estar responsabilizando terceiros. Eu preciso conectar em mim a autorresponsabilidade. Quem sou eu?
no cenário da fé.